Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eques dias confecit Dominus exultemus et letemur in ea. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Páscoa, uma palavra hebraica que significa passagem. Para os judeus, a Páscoa foi a lembrança da passagem do anjo exterminador. Exterminador que numa noite matou todos os primogênitos dos egípcios. Não perdoou ninguém, nem homens, nem animais. Não restou uma casa onde não houvesse um morto. Coisa prodigiosa. Enquanto as casas dos judeus que tinham comido o cordeiro na noite anterior, no dia de Páscoa, e tingido as portas das suas casas com o seu sangue, foram isentas desta matança. O anjo exterminador passou por eles. Para nós, a Páscoa recorda-nos a passagem, esta passagem de Jesus Cristo, após a sua paixão e morte para a vida gloriosa, para nunca mais morrer. Esta grande diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Nosso Senhor. É o cumprimento da nossa redenção. Jesus, pela sua morte, libertou-nos do pecado, reconciliou-nos com Deus, abrindo-nos a entrada para a vida eterna. E daí que esta festa era chamada pelos padres da Igreja a solenidade das solenidades. É realmente um mistério, digamos, da redenção, que acaba com a sua própria ressurreição. Mistério de júbilo, esperança e glória. E por esta razão a Igreja convida-nos à alegria. A alegria do triunfo, atenção, não é a alegria do nascimento de uma criança com o Natal, não. Aqui é realmente uma guerra que teve lugar contra o mundo, contra o demônio, contra a morte, e Nosso Senhor venceu. E a glória, a alegria, realmente do triunfo, de uma vitória obtida contra os nossos inimigos. Três ideias nesta festa de Páscoa. Primeiro, a ressurreição é o fundamento da nossa fé. É o maior dos nossos milagres. Só Deus pode ressuscitar-se a si mesmo. Ninguém me tira a vida, mas eu por mim mesmo a dou, e tenho o poder de a dar, e tenho o poder de a reassumir, dizia Nosso Senhor. Como dizer, prova da sua divindade. Toda a doutrina cristã, toda a nossa santa religião baseia-se neste dogma. Dogma da ressurreição, mas que tem de acabar na sua ressurreição, neste facto histórico, publicamente comprovado. No dia de Pentecostes, quando São Pedro vai pregar àqueles que viam em Jerusalém, e pouco mais tarde também, quando cura o homem que nasceu coxo, vai insistir neste facto, não só na morte de Nosso Senhor, também na sua ressurreição. Negastes o santo e o justo, e pedisteis o perdão para um homicida, e matasteis o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. São Paulo também vai afirmá-lo categoricamente. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, porque ainda permaneceis nos vossos pecados. É como dizer, se Cristo não ressuscitou, há uma parte das profecias que não se cumpriu. E este Cristo, do qual já se falou na paixão, também se falou na ressurreição. Era preciso que ressuscitasse para cumprir todas as Escrituras e manifestasse que ele era o Messias. Daí esta grande prova da sua divindade. São Paulo vai mostrar também como sem esta ressurreição não há vida futura. Se somente nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não há saída para a vida eterna. Além disso, as Escrituras são falsas e Deus ter-nos-ia enganado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação como apóstolos, é vã, e também vã a vossa fé. Somos assim considerados falsas testemunhas de Deus, porque demos testemunho contra Deus, dizemos que ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Tudo cai por terra sem a ressurreição de Nosso Senhor. Mas, pelo contrário, se Cristo ressuscitou, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Redentor, a sua doutrina é verdadeira e temos a obrigação de acreditar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira consideração, a ressurreição de Nosso Senhor é o fundamento da nossa fé. Segunda consideração, é a forma da nossa vida cristã. São Paulo vai afirmar, fomos, pois, sepultados com Ele, a fim de morrer para o pecado, pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova.
Isto é que importa. Daí que São Paulo, aos Colossenses, desta vez, vai dizer, portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são lá de cima, não às que estão sobre a terra. Como é feito pelo batismo, estáis mortos para as coisas terrenas e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é, a vida de Jesus deve ser o modelo da vida cristã. Em ambos, em Cristo e em nós, houve uma libertação. Para Cristo, de uma morte sucessiva, para nós tem de ser uma libertação do pecado. E a vida do cristão deve ser um triunfo contínuo sobre a vida dos sentidos, sobre a vida puramente material. Devemos revestir-nos de Cristo e a nossa conversa deveria estar sempre no céu. A ressurreição de Nosso Senhor deve representar para todos nós a passagem da escravidão do diabo para a liberdade dos filhos de Deus, da morte do pecado para a vida da graça, do Egito, desta vida, para a terra prometida do céu, a qual os méritos de Nosso Senhor nos deram direito. Então, segunda observação nesta ressurreição do Senhor, esta ressurreição é a verdadeira forma da vida cristã. E por último, a ressurreição de Nosso Senhor é penhor da nossa futura ressurreição. Na quarta-feira de cinzas, a igreja dizia: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. E hoje, acabada já a quaresma, a igreja promete-nos que se estivermos dispostos a morrer com Cristo, um dia ressuscitaremos com Ele para a glória. Penhor da futura ressurreição. Tal como Cristo, que é a nossa cabeça, ressuscitou, nós que somos os seus membros também devemos ressuscitar. Há uma ligação estreita da qual fala São Paulo verdadeiramente. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. No sentido em que, qual é o sentido de uma vida que não acaba na vida eterna? E depois então, entusiasmado com esta esperança, canta o hino da ressurreição universal. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. Atenção, esta afirmação de um católico. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. As primícias. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. E assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um em sua ordem. Como primícias, Cristo, o primeiro. Depois, os que são de Cristo. De maneira que todos esperamos que este nosso corruptível se revista da incorruptibilidade e este nosso corpo mortal se revista da imortalidade. Festa então da ressurreição de Nosso Senhor, festa do triunfo sobre os inimigos de Cristo, sobre os nossos próprios inimigos. Daí que a graça que temos de pedir e a alegria a Nossa Senhora, porque ela foi a primeira em receber o seu filho. A primeira. Os evangelhos não dizem nada, mas prevalece o bom senso. É uma questão de bom senso, de senso comum. Não é preciso falar sobre o que é óbvio. Se Maria partilhou mais do que qualquer pessoa os sofrimentos, as dores da paixão, era justo. Era justo que partilhasse também, mais do que qualquer outra pessoa, o consolo da ressurreição. E Maria contemplou Nosso Senhor, o seu Filho, o contemplou naquele momento em que recuperava os seus direitos divinos, em que era constituído o Senhor soberano do céu e da terra, em que era exaltado para partilhar a suprema glória de Deus Pai. Então, que Nossa Senhora nos conceda esta alegria que esperamos partilhar, já não nesta terra, não, definitivamente, como uma eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.